amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, que maravilha estarmos na Rede Brasil de Comunicação, esse programa tão abençoado, tão aguardado que é o programa Reflexão Bíblica, onde, claro, estaremos na luz da palavra do Senhor, meditando um pouco na palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa, agradecer a Deus por sua vida, isso mesmo, você que está do outro lado, nos acompanhando nessa audiência maravilhosa em que você nos prestigia. Uma saudação calorosa aos queridos e amados irmãos que nos acompanham neste dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, claro, e sempre nos alegremos no Senhor. Eu quero agradecer a Deus e, claro, chamar a sua atenção para estarmos meditando um pouco na palavra do Senhor. Se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada ou através do seu smartphone também, que você possa agora estar abrindo para estarmos fazendo uso da palavra do Senhor. Espero que você esteja bem, espero que a sua família também esteja bem, que esse dia esteja sendo um dia maravilhoso na presença do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, não é verdade? Se você puder, Filipenses, capítulo de número 4, último capítulo desta carta tão importante que é do apóstolo Paulo, carta a Filipenses, capítulo de número 4, e o verso de número 19, que nos diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Queridos e amados irmãos, nesta oportunidade gostaria de falar sobre necessidades e fazer uma pergunta, quem sabe impulsionado sim pelo Espírito Santo, em saber qual é a tua necessidade. Qual é a tua necessidade? Nós entendemos que todo ser humano ele é cheio de necessidades. Nós temos inúmeras necessidades essas que, de acordo com pessoa para pessoa, pode mudar, mas todos nós somos infinitamente dependentes de Deus. Dependentes de Deus porque nós somos dotados, repletos, sim, cheios de necessidades. Há diversos tipos de necessidades que poderíamos falar nesta oportunidade. Há necessidades espirituais, necessidades essas que só Deus, claro, pode suprir, onde o homem precisa de Deus, precisa buscar ao Senhor. Mas há, claro, diversas necessidades, como alguém pode ter uma necessidade psicológica, necessidades emocionais, de pessoas que precisam de algo que possa fazer ele melhorar na área psicológica, na área emocional, necessidades também materiais. Quantos, os irmãos podem conhecer alguém que tende a ter essa necessidade material, necessidade de obter algumas coisas que às vezes de repente não possui e às vezes acha que tem essa necessidade. Mas como qualquer ser humano que é dependente de Deus e, claro, cheio de necessidades, nós temos, irmãos, uma necessidade muito grande, que é primeiro de buscar a Deus. Observe que a nossa dependência de Deus ela é total, porque nós temos necessidade do ar para respirar, necessidade de água para bebermos, necessidade de oxigênio, necessidade de nos alimentarmos todos os dias. São necessidades que Deus, de fato, Ele cuida de nós, mas todos nós temos necessidades. Mas há um problema, às vezes, nessas necessidades que nós temos, em dizer que não só você sabe, conhece as suas necessidades, Deus muito mais, mas o diabo também conhece as necessidades que nós aparentemente achamos que temos. O diabo também conhece. E nessa linha, nós precisamos também ter cuidado com as nossas necessidades. No capítulo 4 que nós lemos, Paulo vai dizer aos irmãos ali em Filipenses, essa carta que Paulo manda os irmãos se regozijar, se alegrar. Paulo vai dizer que pode todas as coisas em Deus que fortalece. Mas observe que no verso anterior, no capítulo 4, versículo 12, Paulo vai dizer que sabe estar abatido, sabe estar em abundância, em escassez, ou seja, ele está experimentado nessas necessidades. Necessidades essas que, como ele diz aos irmãos no capítulo 4, versículo 13, eu posso tudo em Deus
Deus que me fortalece, porque Ele sabe passar por essas necessidades. E Paulo vai falar dos irmãos ali em Filipenses que supriram as suas necessidades quando ele estava em cadeias. Os irmãos levaram alimentos, ou seja, providenciaram coisas que era necessário na vida deste notável apóstolo. Mas eu gostaria também de chamar a sua atenção para o que Jesus sofreu também por necessidade, o que está registrado em Mateus capítulo de número 4. Observe, queridos irmãos, que quando Jesus está naquele deserto, a Bíblia diz que ele passa 40 dias, e depois desses 40 dias, a Bíblia vai dizer assim, que ele teve fome. Capítulo 4 de Mateus, versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve necessidade de se alimentar, necessidade, fome. O Senhor, ele sente fome. E a Bíblia vai dizer que alguém se aproxima, um sujeito que a Bíblia chama de adversário. O diabo, ele possui pelo menos esses 3 nomes na Bíblia: diabo porque é acusador, Satanás porque é adversário, e maligno porque ele não tem essência nenhuma boa, ele é mau em tudo que faz. Ele se aproxima e justamente ele quer tentar suprir a necessidade do Senhor. Ele aproxima para o Senhor e diz: estás com fome? Transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Observe, irmãos, alguém que está com necessidades de comida, faminto, como Jesus estava. Comer pão ali naquela hora não seria nada ruim. Ele estava com sua necessidade. E o diabo, ele veio justamente mexer na ferida, sabendo que ele estava com muita fome. Só que Jesus responde, irmãos, também pela necessidade que o homem tem, mas não só de pão, mas também a necessidade da palavra. Jesus responde ao adversário dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque antes dele passar pelo deserto, observe que Jesus é batizado por João nas águas. E quando ele é batizado por João nas águas, ouviu-se uma voz. Porque há uma diferença de pelo menos 2 coisas na palavra do Senhor. Há a palavra escrita e há a palavra dita. Quando Jesus ele é batizado, ele ouve a voz, o céu se abre, que dizia assim: este é meu filho amado. E a palavra de Deus, ela é firme, é fiel demais naquilo que Ele apraz. E nesta oportunidade você pode ouvir a voz de Deus também, Deus dizendo que você é filho, que Ele está com você, que Ele lhe acompanha. Só que o diabo quer transformar isso, quer colocar dúvida, justamente conhecendo a tua necessidade. Observe que ele se aproxima do Senhor e diz: estás com fome, transforma essas pedras em pães e come. E o Senhor responde pela palavra. Só que o adversário, ele não para aí. Nos versos seguintes, a Bíblia diz que ele transporta o Senhor à cidade santa, coloca no pináculo do templo e diz assim: se tu és o Filho de Deus, te joga daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele está querendo dizer para Jesus que Jesus está insatisfeito com a vida que ele está ali. 40 dias, irmãos, com fome. 40 dias sofrendo ali. Imagine um sol que era naquele deserto, à noite muito frio. Observe que ele quer colocar em Jesus uma necessidade de satisfação. Se joga daqui, não tem jeito a tua vida. E se tu for o Filho de Deus, realmente, como você está dizendo que é, o Senhor vai te guardar. O Senhor vai colocar anjos ao teu respeito. Mas aí, irmãos, ele responde de uma forma extraordinária, como alguém com uma necessidade tão grande que estava, de algo que poderia trazer satisfação para ele, que ele não tinha naquele momento, porque estava num deserto. Deserto não tem ninguém, não tem comida, não tem água, não tem prazer, não tem satisfação. E o Senhor responde para ele: está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. E observe que o diabo não para, ele leva ele a um alto monte ainda e diz assim para ele: olha, tudo isso aqui eu vou te dar. Ele mostra os reinos para o Senhor. Observe, irmãos, para quem está com necessidade apenas de comer, de se alimentar, o diabo mostra todos os reinos do mundo e toda a sua glória. Porque o adversário, ele não mostra as dificuldades. Não, ele mostra o reino com toda a sua glória. E ele faz uma proposta ao Senhor, dizendo assim: olha, tudo isso aqui eu vou te dar. Só quero uma coisa: você se proste e me adore. Somente isso, me sirva.
Irmãos, parecia ser uma proposta de fato muito tentadora. Observe, amados, alguém que está 40 dias com uma necessidade ampla de se alimentar, alguém com 40 dias no deserto, sem amigos, sem ninguém em volta, e de repente receber uma proposta dessa. Receber todo o reino e com toda a sua glória é muita coisa para quem não tem nada. Mas a resposta do Senhor, irmãos, para quem estava necessitado, é algo que nos toca. Quando Jesus ele brada, ele repreende, irmãos, com força, com voz altiva, dizendo assim: não, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Para trás de mim, Satanás. Glória a Deus. E diz o texto que os anjos, eles se apresentam nesta hora, versículo 11 de Mateus 4, o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Ou seja, o Senhor supriu a necessidade dele naquele instante. E nesta oportunidade eu quero perguntar a você, qual é a tua necessidade? O Senhor muitas das vezes perguntava: o que queres que eu te faça? Qual o seu problema? Qual a sua angústia? Qual o seu caminho? Qual as linhas que você está a trilhar, a percorrer? O Senhor conhece as tuas necessidades. Cuidado com aquilo que você coloca no seu coração achando que é demasiadamente necessário quando às vezes não é. Observe que Jesus tem cuidado de você. Ele não tem deixado faltar o pão. Ele não tem deixado faltar a veste. Ele tem lhe protegido. Você se alimenta todo dia. Isso é cuidado de Deus. Só que às vezes a gente acha que precisa de algumas coisas que não tem e de repente, se isso desce para o coração, pode lhe trazer um prejuízo muito grande. Mas a palavra do Senhor está a nos dizer, Paulo ele enfatiza no verso que nós lemos como leitura, no versículo de número 19 de Filipenses 4, quando Paulo diz que o seu Deus, o meu Deus, o teu Deus, este Senhor, absoluto, soberano, fiel, poderoso na peleja e na batalha, aquele que nos conhece, aquele que era, que está, aquele que há de vir, o Senhor, Rei do universo, Paulo vai dizer assim: Ele suprirá em glória todas as tuas necessidades. Receba essa palavra da parte de Deus. O Senhor conhece as tuas necessidades e eu venho por meio da palavra dizer que Deus é poderoso para suprir a tua necessidade. Eu quero nesse instante orar por sua vida, orar por sua casa, por sua família, agradecer a Deus, sim, e agradecer já por suas providências, por suas necessidades, nossas necessidades que serão supridas pelo Senhor nesse dia, porque o Senhor é fiel. Se você pode agora, dobre os joelhos e ore comigo nesse instante. Querido Deus, na Tua presença, ó Pai, estamos. Queremos, Senhor, Te louvar e Te agradecer por esta oportunidade, mas quero também, Senhor, Te pedir, ó Deus, pela vida do Teu filho, da Tua filha que está do outro lado, a nos assistir nesse programa tão abençoado que é o Reflexão Bíblica, que eu tenho certeza que Tu tem falado ao coração. Pai, abençoa este Teu filho, tira qualquer que seja as angústias, ó Deus, as lutas da vida que às vezes são grandes e que coisas que às vezes descem ao coração e que pode nos enganar. Sim, Senhor, abençoa este Teu filho, esta Tua filha, e que Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, nesta vida, nessas circunstâncias que aparentemente estão desfavoráveis, mas que Tu podes trazer ao lado favorável. Pai, eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Muito obrigado por esta oportunidade que você nos dá de permitir que a Rede Brasil possa entrar no seu lar, na sua casa, com a palavra de Deus. Até a próxima, continue ligadinho, acompanhando a Rede Brasil de Comunicação. Com certeza o Senhor Jesus tem mais para a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.